E mais uma vez eu digo, sejam bem-vindos a essa série de mensagens incríveis que nós estamos sendo ministrados, tempo de restauração. Nós estamos indo, como eu falei já na terceira mensagem, a nossa pastora abriu essa série de mensagens, nos convidando a olhar para o Senhor e restaurar a nossa esperança. No domingo passado nós fomos levados a uma jornada de restauração da alegria, uma alegria genuína que não depende das circunstâncias internas, mas que ela flui de dentro de nós pela certeza de que nós temos o Senhor conosco. Então, nessa noite, nós vamos focar na restauração dos sonhos. Eu não sei se você talvez está aqui como um carro velho, que a ferrugem já corroeu ele todo, e que você fala, o jeito vai ser eu aposentar ele, e sei lá, comprar um novo, financiar, fazer um empréstimo, comprar à vista, porque esse não dá mais jeito. Mas, assim como carros antigos, eles são restaurados para eles ficarem melhores do que eles estavam quando eles saíram de fábrica, a nossa vida também precisa de restauração, amém? Cada detalhe é importante. Quando a gente fala de restauração, em questões de carro aqui, quem entende muito disso são os homens. Até hoje eu não conheci um que não goste dessa área de restauração. Mas eu confesso que eu também gosto. Ulisses e eu maratonávamos várias séries do Discovery, sobre restauração de carros, relíquias e tudo mais. E o meu sonho era ter um Fusca para restaurar. Quem sabe eu ainda vou conseguir realizar. Só convencer irmão Amaury vender o dele para mim, porque ele tem dois. Ele tem dois, ele pode muito bem vender um para mim. O Senhor vai dar condições. Mas talvez para muitas mulheres não faça sentido, Mas geralmente você entra lá numa página do Instagram, ou talvez numa dessas séries de restauração de casas, reforma, você fala, eu queria que aquele designer tal restaurasse, reformasse a minha casa. A casa dos sonhos. Quem aí nunca falou assim, eu queria ter a casa dos sonhos? Alguém aí que nunca falou isso? Todos nós, Em algum momento esse desejo aflora em nós. É tão gostoso a gente entrar, a gente casar, ter a graça de ir para uma casa novinha, começar um relacionamento. Aí os anos vão passando, lá se vem 10, se vem 20, 30, os filhos que o Senhor deu vão crescendo. A gente vai vendo as marcas do que ficou, talvez os desenhos na parede, aquela geladeirinha azul da Consul. Gente, eu tenho familiar que ainda tem. E é a melhor geladeira do que as Frost Free de hoje, não é verdade? Isso, nos faz lembrar de coisas boas, A gente olha para o passado, nossa, restaurar isso aqui é viver a infância, aquilo que foi bom, E às vezes você fala, poxa, não tem mais peça, e agora o que faz? Muitos restauradores, eles usam, uma nova chapa na espessura e começa lá, um trabalho manual, bate, 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 entorta daqui, endireita de lá, solda aqui, desconstrói ali e nasce, uma obra-prima. Como nós temos no nosso vídeo de abertura, Nós precisamos entender que aquilo que é para ser perpetuado, ele merece sim ser restaurado. Os sonhos é uma parte importante nas nossas vidas. Nós temos um Deus que é sonhador. E com certeza Ele compartilhou isso conosco. Então, hoje é tempo de restaurar os sonhos. O texto base dessa mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 37. Os primeiros 11 versículos que diz assim. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que
de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Nós olhamos para a Bíblia, nós vemos aqui José, nós podemos dizer que ele é o maior sonhador, né? Quantas vezes nós fomos um José em alguma parte da nossa vida? Quantas vezes, sabe, você tinha sonhos e mais sonhos e hoje eles estão engavetados? O nosso Deus é um Deus de obras completas. E Ele deseja que a nossa vida esteja alinhado à vida, ao coração dEle. Qual a expectativa, sabe, que tem fluído no teu coração ao longo dos dias, ao longo do tempo, nas estações que vão se passando, as batalhas que você tem enfrentado? Nós podemos dizer sim que José foi um dos maiores sonhadores da Bíblia. Mas isso também é para nós hoje. Porque o nosso Deus não é um Deus medíocre, não é de coisas rasas, coisas pequenas, mas sim um Deus grandioso. Então nós vamos fazer uma comparação aqui dos sonhos como um GPS. O GPS ele nos ajuda, né, a calcular a nossa rota, a alinhar e nos levar ao destino. Mas muitas vezes, ao longo do percurso, nós estamos apenas recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota, andando em círculos. Quem não tem sonhos, parou de viver ou perdeu o sabor da vida. Em quantos momentos da sua vida você se deparou com uma situação que você falou assim: é o fim, é bobeira sonhar, não é para mim, e você engavetou? Sabe, o Senhor nos dá vida dia após dia. Nós estamos nessa terra em uma passagem para viver um processo, sabe, de esmagamento, de dor, mas também de crescimento, de amadurecimento. Em alguma situação você pode simplesmente ter deixado de sonhar. Talvez alguém que você perdeu, sabe, você colocou o teu coração todo nessa perda e você barrou a sua vida. Quer ver um exemplo? Quando os meus pais faleceram, eu quis interromper tudo. Parei. Até a vontade de ter um outro filho, eu falei: para quê? Para que eu vou ter outro filho? Ele não vai conhecer os meus pais. Os avós não vão saber dele. Para quê?
Para que, sabe, batalhar para ter a minha casa, né, do jeitinho que eu quero, fazer uma viagem, conhecer outro lugar? Para quê? Não faz mais sentido. Naquele momento de dor, eu estava colocando a minha expectativa naquela perda. Mas aos poucos, sabe, não foi emocionalmente, mas racionalmente, entendendo. Um ciclo se encerrou. O tempo deles passou. Os sonhos que o Senhor deu a eles estão ali com eles. Agora é a minha jornada. Dar um restart na minha vida e pôr adiante os sonhos que o Senhor tem para mim, tem para minha família. O nosso Deus é um Deus que nos dá esse privilégio de sonhar. Você imaginou Deus querendo que você viva uma vida miserável? Uma vida, sabe, sofrida? O Senhor não tem isso. Mas muitas vezes nós vivemos esses caminhos por nosso desejo, pela nossa vontade. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente esquece que os sonhos de Deus são melhores, são maiores que os nossos. A palavra dele vai dizer que os planos dele para nós são planos de esperança, de dar um futuro, não de dor. Mas muitas vezes nós estamos focados em algo, sabe, como uma criança birrenta. Eu quero. É esse, se não for esse, não tem graça. Mas é algo que vai fazer mal para nós. Quantas vezes eu tenho agido como uma criança birrenta e quantas vezes você tem feito da mesma forma? Sabe, o Senhor quer te dar um destino incrível para a glória dele. Mas os teus sonhos têm sido tão pequenos. Quem não tem sonhos parou de viver. Quem está lá no cemitério não tem mais sonhos. Ei, a tua mãe se foi, o teu filho se foi, teu irmão se foi, talvez a tua esposa, o teu esposo, teu amigo se foi. Você ainda está aqui. O Senhor ainda tem sonhos para a tua vida. Talvez o que você precisa entender é que você vai carregar o legado daqueles que se foram e que, semelhante, sabe, ao apóstolo Paulo, combater o bom combate. Nós carregamos esse legado, aquilo que você aprendeu lá com seu pai, minha filha. Em tudo dai graça ao Senhor, servir ao Senhor é leve, o servir ao Senhor é prazeroso, é recompensador. Então, amém, o Senhor não pode mais cumprir os sonhos, eu estou aqui, aprendendo com o legado daqueles que vieram antes de nós e que olharam sempre para Jesus, crendo no Deus de promessas. Então agora nós vamos compreender um pouco os tipos de sonhos, já que o Senhor é um Deus que deseja que eu e você sonhamos. O primeiro deles são os nossos próprios sonhos. Sabe aqueles sonhos que nascem do coração, aqueles sonhos que vêm da alma, das nossas vontades. Dá um exemplo aí, Joyce. Eu já falei. Olha, eu queria tanto ter a minha casa assim. Queria tanto, né, ter a gente fala um carrinho, né, mas a gente aprendeu. Eu falei, eu quero ter um carro bom, Jesus. Não é um carrinho, não. Porque depois você só passa raiva. Né? Você paga lá, investe 3 mil no coitado, você gasta 10. Não é assim? Aí você começa a murmurar. Ai, Deus, por que você me deu? Eu falei, você que não soube pedir, né? A gente não tem sabedoria para pedir. Muitas vezes cai numa enrascada. Aí quer culpar Deus, também não dá, né? Mas para que nós tenhamos esse sonho, o Senhor nos dá, sabe, a liberdade de sonhar, esses sonhos da alma. A gente precisa ter discernimento. Discernimento é fundamental. Porque tem sonhos que muitas vezes você fala assim, olha, queima no meu coração, eu quero ir fazer missões lá na África. É um sonho bom, não é?
Mas talvez não é o tempo, porque a gente nem evangelizando os da própria casa, os do lado, os vizinhos. A gente não se levanta, sabe, para ser mais um elo na corrente da nossa família espiritual. Vamos lá evangelizar, vamos lá resgatar as vidas. É lindo sonhar. Se a gente entender que o aqui e o agora é uma escola de preparação, então, se eu tenho esse sonho de visitar a África, de conhecer as pessoas, de levar Jesus, Senhor, quem é que eu vou alcançar hoje? Eu vou começar minha escola, é aqui, é agora. Eu vou sentar, eu vou aprender com os meus pastores. Pastor, como é que eu faço isso? É um sonho bom. O da própria casa mesmo, de ter um carro, sabe, de fazer a faculdade, é ótimo, excelente. Quer ver um sonho da alma que eu tenho certeza? Eu não vou dizer certeza, porque quem sabe o Senhor já sabe, modificou a tua mente. Mas chega a virada do ano, o tal do crente é tentado jogar na Mega Sena, não é? Não, eu vou abençoar a obra do Senhor, né? A pessoa ganhar tantos milhões aí. Aí, Senhor, eu vou fazer missão, essa igreja nós vai derrubar ela aqui, entendeu? Nós vamos fazer aquela igreja, vou comprar toda essa quadra aqui, para quando ela vai expandir. Aí você vai lá, você faz campanha de oração, de jejum. Eu já conheci gente que fez isso. Estou aqui, ó, irmã, estou orando, estou com o bilhete na mão. Isso é de Deus? Faltou muito discernimento aí. Esse tipo de sonho só prova que o teu coração não está depositado no Senhor, que a tua confiança não está depositada no Senhor, e sim no dinheiro, naquilo que é bem material, que é perecível. Às vezes também você tem o sonho de ter aquilo que é do outro. Isso leva à ruína da tua vida, leva à ruína da tua casa, do teu casamento. Cuidado, o Senhor não vai desfazer relacionamento de ninguém não, para te trazer um Abraão, uma Rebeca, um Isaac, enfim. Sonda teu coração. Muitas vezes a tua expectativa está em pessoas, como nós cantamos hoje aqui, a gente já procurou em tantas outras pessoas, em tantos outros lugares, aquilo que nós encontramos no Senhor. Sabe, o Senhor quer fluir de dentro de nós, com águas que jorram incansavelmente, sabe, que vai nos nutrir, que vai nos impulsionar a viver os sonhos. Às vezes a gente fica tão frustrado, porque, ai Senhor, eu queria tanto ter 1 milhão na conta. Mas você não tem sabedoria, você vai trabalhar, você não sabe administrar aquilo que o Senhor te dá. Não é errado você ter milhões. Eu espero na fila, mas eu preciso pedir para o Senhor sabedoria para aprender a administrar, porque senão é entrar e sair. Hoje mesmo, antes de vir para a igreja, olhei no Instagram, apareceu um vídeo para mim de um rapaz do interior, agora não me lembro de qual estado. Ele ganhou 122 milhões de reais na Mega Sena. Ele destruiu isso em 3 anos. Ele tinha um sonho de conhecer o Rio de Janeiro, ele chegou lá na companhia, do jeito que ele foi, da roça, todo sujo, perguntou se tinha passagem, a mulher falou, olhou para ele assim, nós não atendemos pobre. Ele falou, não estou perguntando se tem uma vaga, estou perguntando, a companhia tem um avião disponível? Ele pagou na época alguns milhões de cruzeiros, que hoje significaria 360 mil reais, para dar uma ida lá no Rio de Janeiro, se hospedar no Copacabana Palace, na suíte presidencial. Depois dessa fortuna, ele se casou 17 vezes, comprou casas, carros, toda semana ele trocava, e o resultado, ele na reportagem, novamente com a sua velha camiseta, sua calça, seu chinelinho, trabalhando na roça. E aí, o repórter perguntou para ele, e se você ganhasse de novo, o que você faria? Eu gastaria tudo de novo. Olha a mentalidade. Entende? Muitos de nós temos a oportunidade de aprender diante ao erro. Pô, obrigado, Senhor, o Senhor me deu essa chance de novo. Me ajuda a guardar o meu coração para eu não ir por esse caminho de novo. Né? Mas se a nossa mentalidade ela continuar distorcida,
pode vir mais e mais, e nós vamos pôr a perder. Nós precisamos entender que Deus, Ele não se compromete com sonhos que não estão alinhados com a sua palavra. Você pode continuar sonhando, teimar e sonhar, mas o Senhor é tão misericordioso que Ele não vai conceder para nós, que Ele sabe que é ruína para a nossa vida. Então o que nós fazemos nesse momento? Senhor, está queimando esse sonho aqui em mim, meu coração deseja isso. E aí o que a gente já aprendeu aqui na nossa casa, com os nossos pastores? Passar pelo crivo da palavra, o filtro da palavra aplicado nesse sonho. Senhor, esse sonho, ele é bom, ele dá louvor ao teu nome, ele traz aquilo que é bom, que é puro, que é amável, é de boa fama. Esse sonho vai me ajudar, sabe, a viver o teu propósito. Ou eu vou me vislumbrar demais com ele, vou me envaidecer e o meu coração vai se endurecer. Deus nos dá a liberdade de sonhar, mas esses sonhos, eles precisam estar o tempo todo alinhados com a palavra de Deus. Cuidado com sonhos que trazem prejuízo e morte. Provérbios 14:12 diz: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Cuidado nesse sonho seu de querer ser um grande empreendedor e você se meter em sociedades escusas. Não, é só um ajustezinho aqui para passar tranquilo lá pela receita. A gente fala que ganhou tanto aqui assim, você vai ver, depois a gente compensa. Aí pessoas que têm o sonho de ser agiota. Eu quero fazer meu dinheiro render, Senhor. Vou emprestar, mas eu vou ser bem bacana, eu vou fazer aqueles juros bem baixinho. Ou pior, você está confiando no tigrinho lá para ver se a tua renda dobra. Você está perdendo o salário da tua família. Você está sendo omisso muitas vezes em devolver aquilo que o Senhor te pede, porque você fala, é muito. Mas muitas vezes teu coração está sonhando tanto com uma prosperidade financeira, que você não percebe que você dá muito mais que 10% nisso e joga fora pelo ralo. Depois, sabe, desses sonhos que vem do nosso coração, que vem da nossa alma, tem os sonhos de Deus, os sonhos que são gerados no Espírito. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ah, Senhor, meu coração está lotado de planos, mas liberta-me de mim, se Ele vai me colocar num calabouço, sabe? Arranca de mim, Senhor. Provérbios 16:9 também vai dizer: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Muitas vezes a gente acaba abandonando os sonhos de Deus para nós. Traga na tua memória quantas vezes você acabou abandonando um sonho de Deus para a sua vida. Talvez o motivo de você ter abandonado foi porque se passou muito tempo. O Senhor falou isso para mim, eu tinha 15 anos, eu já estou com 35 e nada até agora. Ah, Senhor, eu quero esse sonho, mas tem que ser para ontem, eu quero que as pessoas vejam. Muitas vezes a gente abandona os sonhos de Deus por conta das lutas. Qual a luta que está te fazendo, sabe, desistir dos sonhos?
É a luta no teu casamento? É lá no teu trabalho? É com o teu filho ou tua filha que está distante dos caminhos do Senhor? Ou essa luta é com você mesmo? O que é que tem, barrado os teus sonhos? É uma desilusão? Você, entrou confiante em um relacionamento, achando que era de Deus. Você ouviu, eu falo profetados, porque profecia não é. A gente já aprendeu que profecia, aquilo que alguém te entrega, não vai ser estranho para você, porque o Senhor já falou com você no teu secreto. Né? Eis que eu te digo que até o final do ano o teu varão está chegando. Ô glória! Passou o ano e Jesus não era, e agora? Você coloca as tuas emoções à frente do que aquilo que o Senhor vem ministrando ao teu coração a cada dia. Você já abandonou, um sonho de Deus por conta de uma doença? De uma crise emocional? Uma crise financeira? Quais são os motivos que muitas vezes te levam a abandonar esse sonho? A demora? Querendo que o seu tempo seja o tempo de Deus? E que o tempo de Deus seja o seu. Mas talvez você desistiu de um sonho por falta de apoio. Você chegou, talvez você compartilhou com a pessoa errada. Você chegou todo entusiasmado, Você abriu teu coração, contou o plano, e a pessoa, a primeira coisa, olha, eu acho que isso aí não dá certo, porque eu já vi várias pessoas tentar, deu errado. Você corre e busca em outra pessoa, novamente uma pessoa que não tem o que acrescentar. E você se frustra e você abandona esse sonho. Mas nessa noite, com base na história de restauração de José, nós vamos explorar as características dos sonhos de Deus para nós. E a primeira característica é: os sonhos de Deus são tão extraordinários que te constrangem. Não tem como nós olharmos para o nosso Deus e ver algo simples. Ver algo sem zelo, sem cuidado, sem excelência. Nós ficamos constrangidos e muitas vezes fala: Senhor, era para mim mesmo, mas eu não mereço. Sim, a gente não merece, mas é graça. O Senhor, que é nosso Pai, Ele quer nos ver bem. Né? Como uma mãe que vai arrumar o filho, quer pôr a melhor roupa nele para ele ficar bonito, para que as pessoas vejam como essa criança é bem amada, ela é bem cuidada. Nosso Deus é assim. Gênesis capítulo 37, o versículo 7 diz: meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Olha só o verso 9: dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Pensa que sonho extraordinário. Ai, gente, como eu amaria, ter esses sonhos assim. Senhor, revela para mim as coisas em sonhos. Eu parei de orar por isso, mas teve uma época que eu ficava orando assim. Teve uma noite que eu acordei, eu quase caí da cama. Eu acordei com uma canção, eu corri, peguei a caneta, o Ulisses olhou: misericórdia, o que foi? Entrou ladrão, alguma coisa do tipo? Eu peguei e anotei aquilo lá no papel. Aí falei: opa, vamos lá. Só que eu confesso que eu mesma, parei de orar por isso. Mas em nome de Jesus, viverei esse sonho novamente. Irmãos, nós olhamos aqui para José, um adolescente de 17 anos, mas que já estava experimentando uma vida de muita intimidade com Deus. E talvez o que nos impede de sonhar é isso, é esse afastamento.
Eu conheço Deus, já entreguei minha vida para Jesus, vou à igreja, vou à célula, vou às atividades que tem, mas eu não conheço intimamente. Por isso que quando vem as provações, vem os dilemas, eu sou levado a duvidar se os sonhos de fato são para mim. O próprio sonho de liderança de José era tão grandioso que causou indignação em sua família e o fez parecer arrogante. Você já conseguiu, aliás, você já conheceu alguém, algum irmão que se olhava para ele, ninguém dava nada, mas ele falava de uma alegria, de um entusiasmo, algo que Deus ia dar para ele, que era o sonho dele, ele estava orando com fé, e você ria, oh, coitado, iludido menino. Não, ele tinha convicção e ele tinha fé no Senhor. Eu lembro de um sonho que um tio meu tinha, era de aprender a tocar viola. Final de semana passado ele partiu com o Senhor. E ele conversava, na época que o Ulisses estava aprendendo a tocar violão. E ele chegou e falou, irmão, eu vou aprender a tocar viola. Detalhe, meu tio era analfabeto. Irmão, vamos lá, vamos aprender. E ele comprou essa viola. A primeira pessoa que ele mostrou a viola foi o Ulisses. No fundo da igreja que ele morava, ele chamou, irmão, vem cá, vem cá. Olha aqui, ó, a viola caipira lá de 12 cordas. E ele aprendeu a tocar como se fosse um profissional. E ele amava tocar aquelas modas de viola para Jesus, assim, sabe? Numa simplicidade. Era um sonho pequeno? Talvez para mim seja, talvez para você seja, mas para ele poderia ser o maior sonho da vida dele. E ele conseguiu realizar, e o fruto disso foi aprender a tocar para louvar a Deus. O tempo todo o diabo ele vai plantar mentiras para nos limitar. Ele vai fazer aquilo que ele puder para que você e eu venhamos a desistir dos sonhos. Ele quer que você não acredite nos sonhos de Deus. Sonhos limitados não se alinham ao caráter de um Deus ilimitado. Ele planta sonhos que vão nos desafiar. Os sonhos de Deus nos desafiam. Então se prepare para ser desafiado. E profetize restauração desses sonhos extraordinários já plantados por Deus na sua vida. Em segundo lugar, os sonhos de Deus te deixam empolgado. O versículo 5 do nosso texto base diz, certa vez José teve um sonho e quando o contou, lá no verso 6, ouçam o sonho que tive. Lá no verso 9, tive outro sonho. E no verso 10, quando contou ao pai. Você imagina um adolescente de 17 anos, chegando e contando, olha, eu sonhei isso, Deus me deu esse sonho. Isso te constrangeria? Te causaria desejo para ser assim como ele? E vivenciar essa experiência? Entenda uma coisa, a sua empolgação incomoda os acomodados. Então não se limite, sonhe em alto com o Senhor. Deus, Ele nos dá empolgação para chamar, para clamar a existência, os sonhos dEle para nós. Então não se deixe intimidar pelos críticos ou pelo diabo, que a única finalidade dele é matar, roubar e destruir. Se você está entregando os teus sonhos na mão do diabo, vai lá hoje, ó. Eu roubei tudo aquilo que ele me roubou. Com fé e com ousadia. Falar, não, isso aqui é meu, foi Deus que me deu.
Em terceiro lugar, os sonhos de Deus te levam a vencer a prova do tempo. Como que está esse processo de espera para você? Há quanto tempo você aguarda o cumprimento desse sonho? Dessas promessas? Gênesis 41, 46 diz: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Irmãos, a concretização dos sonhos de Deus pode levar tempo. Nós vemos que para Josué foram 22 anos. Nós nos lembramos de Abraão, que recebeu a promessa de seu filho, ele tinha 75 anos. Essa promessa foi cumprida 25 anos após ele tendo 100 anos. Deus, ele não age apressadamente. Sabe o que está acontecendo aqui nesse tempo de espera? Ele está amadurecendo a mim e a você, para que esse sonho possa ser recebido no tempo propício e que ele possa gerar frutos. Então lembre-se disso. Deus não age apressadamente. Ele está nos amadurecendo e preparando para receber o que Ele quer nos dar. Fala aí para o seu irmão, para você não dormir. Deus não está demorando. Ele está nos preparando. E por fim, quarto lugar, outra característica é que os sonhos de Deus te levam a vencer a prova das dificuldades. Gênesis 39, 23 vai dizer: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Meu irmão, as dificuldades não podem fazer com que você desista. Está difícil? Siga firme. Está sem força? Procure o irmão, procure o teu discipulador, procure o teu pastor. Fala: meu irmão, eu estou a ponto de desistir, me ajuda. Fala: eu aprendi no domingo na restauração de sonhos que Deus, Ele não quer que eu desista, mas está difícil. A minha mente, o meu racional quer desistir, as minhas emoções estão sendo levadas a duvidar disso. Então, em nome de Jesus, ajuda, me socorre, ora comigo. As dificuldades não devem fazer com que você se desista. Deus é aquele que nos capacita para superar cada obstáculo. O Senhor capacitou José de tal forma que tudo que ele colocava a mão prosperava. Ele foi servir Potifar, ele prosperou a casa de Potifar. Ele foi parar na cadeia. Já pensou um preso cuidando de tudo? Ele foi esquecido lá após interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. Mas ainda assim ele não esmoreceu, ele continuou aguardando o tempo do Senhor, a ele chegar no cumprimento desse sonho. O último, os sonhos de Deus abençoam muitas pessoas. Gênesis 45, 5 a 8 diz: agora não se aflijam, nem recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Sempre que tiver difícil, se você quiser desistir, lembre-se de José.
que desde sua mocidade teve sonhos extraordinários, empolgantes, ele viveu, ele passou a prova do tempo. A concretização dos sonhos de Deus não é apenas para você, não é apenas para o indivíduo, ele é para abençoar a sua casa, a sua família, a sua descendência, a comunidade onde você está. José, ele não salvou apenas a família dele, ele salvou o Egito. Sabe, quando o teu sonho se cumprir, permita que ele abençoe. Me lembrei de muitos testemunhos que falam assim: ô Senhor, eu queria tanto um carrinho para levar os irmãos para a igreja, para dar carona. Aí você põe um chufinho bem preto, quando você para, o irmão está lá, está vindo lá a Lili, andando a pé. Já está perto, já está chegando, não vale a pena parar. Eu acabei de lavar o carro hoje, vai sujar porque a irmã está vindo do chão de misericórdia, Jesus. Sabe, permita que a sua casa desfrute dos sonhos de Deus para a sua vida. Os sonhos de Deus não são egoístas. Se nós somos filhos desse Deus, certamente nós também aprenderemos com a sua generosidade e com o seu amor. Se coloque em pé. Nós precisamos compreender a importância dos sonhos em nossas vidas. E compreender essa importância nos ajuda a calcular a melhor rota até o destino final. Sabe, se o sonho aí na tua vida ele está pausado, dê um start nele de novo. Fala: Senhor, o inimigo tentou me roubar, mas eu tomo posse de novo daquilo que o Senhor me deu. E com empolgação, sabe? Com o coração firme, vamos resistir à prova do tempo, das lutas, das dificuldades. E viver o sonho de Deus na estação certa. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Que o Senhor te restaure, que o Senhor te cure. Hoje é dia de restauração em sua vida. Que você saia daqui com o coração inundado com os sonhos de Deus. Sabe? Puxa aí nessa gaveta imaginária, tira tudo lá que Satanás tentou colocar. Arromba essa gaveta, tira esses sonhos. Não enterre esses sonhos, mas permita que Deus os restaure. E permita que esse sonho, eles alcancem vidas para a glória de Deus.